E agora eu quero misturar outros dois assuntos e ver com vocês se eles podem se misturar de fato. Podem entrar naquele liquidificador com a vitamina que o Fábio Piperno quer entregar para todos nós aqui no final do 3 em 1, que pode levar limão, abacate, sal, pimenta do reino, páprica, né? Páprica, né? Seu Fábio, pode ficar boa. Você foi bem. Perguntaram a páprica doce ou picante, aí é o Piperno que vai escolher. Agora, Piperno, você acha que dá para misturar política e religião? Sempre. Sempre? Sempre. Discurso político com discurso religioso. Mas nunca... Na história, nunca andaram separados. Ainda mais quando a avaliação de popularidade entra no meio. Então a gente mistura popularidade, religião e política. E aí a gente vai colocar no liquidificador ali do Fábio Piperno. E por que eu estou mencionando isso? Porque o presidente da República usou um encontro com o principal diplomata do Vaticano, vamos aqui na fechadinha, Vitinho, para ressaltar que o seu governo defende a liberdade religiosa. Trata-se de mais um aceno a grupos religiosos em meio a dificuldades nas pesquisas que a gente mostrou recentemente para vocês da popularidade do presidente da República com esse segmento. É muito difícil, né? Principalmente com os evangélicos. O presidente recebeu no Palácio do Planalto o cardeal Pietro Parolin, que é secretário de Estado do Papa Francisco. E numa nota divulgada após a reunião, a Secretaria de Comunicação do governo disse que o presidente elogiou o Papa Francisco como um dos grandes líderes do mundo que tem se colocado contra a guerra e a desigualdade. E vocês entendem que esse movimento possa trazer algum tipo de quórum eleitoral para o presidente da República nesse momento de popularidade meio capenga nesse grupo, hein, Luiz Felipe Dávila? Não acho que é um primeiro gesto que o presidente está querendo restabelecer laços ou relações melhores com o mundo cristão, né? Tanto evangélico quanto católico. Ele anda muito distante, ele é visto de uma forma suspeita, as pautas que ele defende são completamente contrárias às pautas evangélicas, católicas e cristãs, portanto... É uma coisa que sempre um bom gesto é bem recebido, né? Ainda mais o verdadeiro cristão que acredita em misericórdia e tal, aceita lá a conversa. Mas daí, para se tornar popular entre os cristãos, vai um longo caminho. A pauta do governo petista é tóxica para os cristãos e por isso é difícil que haja ali uma aceitação maior. Mas o gesto do presidente é um gesto importante, é um gesto de quem quer dialogar. Ô Piperno, você acha que o cristão brasileiro está misericordioso com a popularidade do presidente da República? Eu acho que o cristão... Aproveitando aí a bola jogada pelo Dávila? Eu acho que o cristão brasileiro, ele pode ter suspeitas em relação ao presidente da República, mas justiça seja feita ao presidente, ele não faz movimentos agressivos em direção ao cristão. Algumas pessoas próximas a ele, talvez, a pauta de costumes que certos grupos defendem. Mas você acha que esse cristão brasileiro ele consegue separar o movimento que acontece em parte do partido do movimento do próprio presidente da República, que pertence ao partido? É aí que eu ia chegar. Realmente há uma certa confusão em relação a isso, né? Porque o que o presidente mais tenta fazer nos últimos tempos é se distanciar desses conflitos. Veja, o presidente inclusive recua sobre muitos entendimentos aí que, né, lá atrás, no passado, talvez... Só rapidamente contar aqui para vocês que houve a decisão, então, de maioria ali no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O senador Sérgio Moro foi absolvido das acusações feitas pelo PL e também pela federação que envolve PT, PCdoB e PV, de que ele teria cometido abuso de poder econômico ao fazer uma pré-campanha para presidente da República em um partido e depois, segundo essa acusação dos partidos, ter usado isso para conseguir ganhar como senador em outro partido pelo estado do Paraná. O TRE entendeu que isso não aconteceu e que, por causa desse entendimento, Moro não deva ser cassado nem se tornar inelegível. Agora nós vamos acompanhar então as movimentações que virão dos partidos, vamos entender se PL vai ouvir o aceno que teria sido dado pelo presidente da República de não levar em frente, não levar ao Tribunal Superior Eleitoral essa história, e o PT que já meio que deixou claro que vai sim recorrer, independentemente de qual for a decisão, haveria um tipo de recurso, ou por parte de Sérgio Moro se ele perdesse no TRE, ou
por parte da Federação PT, PCdoB e PV, no caso da decisão que acompanhamos agora. Então, Moro absolvido no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná por maioria dos votos. Eram 7 votos, Moro foi absolvido pela maioria. Já já a gente traz mais detalhes dessa situação. Continue, Fábio Piperno. Não há sempre uma exploração da fé por parte de políticos e é claro que, enfim, historicamente o presidente da República ele sempre esteve mais próximo, por exemplo, dos católicos do que dos evangélicos. Isso é algo histórico. Tenta esse movimento de reaproximação, mas a bem da verdade, como eu dizia, ele nunca foi hostil, ele não. Mas ele é, sim, identificado com pessoas que têm um distanciamento, por exemplo, desse segmento evangélico, até por conta de pauta de costumes. Agora, isso traz também uma consequência muito, muito negativa, porque aí, demagogicamente, os governos, e esse aqui tá incluído também, ele vai fazendo concessões, por exemplo, a igreja que não precisam pagar impostos, enfim, religiosos que têm aí um alívio por parte da Receita Federal. Isso é sempre muito ruim, até para as contas públicas, mas qual é o governante que hoje tem coragem de se manifestar contra isso? Fala, Dávila. Eu ia dizer que é ironia, né? Hoje que o presidente Lula encontra o representante do Vaticano, sai a manchete hoje no Estadão. A manchete é o seguinte: Vaticano condena fluidez de gênero, mudança de sexo e barriga de aluguel. Tá aí, a pauta, essa é a pauta cristã. E essa é a pauta que o partido do presidente, concordo com o Piperno, que não é o presidente da República em si, mas o seu partido, defende. Por isso, essa animosidade entre o partido do presidente, e evidentemente representado pelo presidente, e o mundo cristão. Fala, Gustavo Segré. E considere que o Papa Francisco, ideologicamente, bem à esquerda, hein? Isso pode ser uma vantagem para o presidente Lula. Mas mesmo assim, concordo com Dávila, tem pautas da igreja que hoje não condizem muito com a pauta do PT. Vamos colocar o PT em lugar do presidente Lula. E eu acho que é uma reunião simbólica, é uma reunião que tem que ser feita, o representante do Papa, válido, mas não me parece que uma representatividade de uma reunião com um representante do Papa possa modificar o pensamento político de muitos cristãos e, sobretudo, de muitos católicos aqui no Brasil.